Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Hora da gente conversar com o Fernando Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes. Reforma administrativa, reforma tributária, tem muita coisa aí rolando nos bastidores, né, Schiller? E claro que isso tem movimentado a política nacional. Esses assuntos vão continuar em pauta agora que a gente entra num período mais eleitoral aí por conta da eleição de 2020 para prefeito e também para vereador. Muito bom dia para você, Schiller. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís? Bom dia ao Cláudio também, nossos ouvintes. Olha, a campanha eleitoral começa agora, né? Amanhã começa a campanha nas redes sociais, no mundo digital. Agora, em outubro, dia 7, 8, começa a campanha rádio e televisão. Então, a campanha eleitoral, você tem muitos deputados que são candidatos. Você, obviamente, todos, ou praticamente todos, vão apoiar candidatos, então vão estar muito nas bases. Então, quando eu vejo no Congresso, converso com deputados e vejo alguma expectativa que reformas sejam aprovadas esse ano, eu coloco, como se diz no popular, o burro na sombra, né? Você pega, por exemplo, o tema da reforma administrativa. A reforma administrativa ainda não começou a tramitar na CCJ, precisa passar pela CCJ, vai ter 5 sessões no plenário, depois vai a comissão, é formada a comissão especial, que é uma comissão dentro da Câmara dos Deputados, porque a reforma começou pela Câmara, ela tem 40 sessões para tramitar. Obviamente a oposição não vai facilitar a vida da base do governo na Câmara, né? Então você já tem aí, olha, até 2 dias atrás você já tinha 150 emendas apresentadas dos mais diversos tipos, desde emendas que praticamente acabam com a reforma, até emendas que aprofundam a reforma, incluem novos poderes, os outros poderes, incluem os atuais servidores. Por exemplo, há emendas, por exemplo, que retiram da reforma os concursos concursos públicos já estão homologados. Enfim, tem uma discussão muito complicada. Só se você fazer essa conta aí das 40 sessões de plenário, já terminou o ano, né? Já estamos no recesso. Então, a ideia reforma tributária nem pensar, né, Schiller? Não tem calendário, né, Cláudio? Não tem calendário. E vamos lá, também não tem grande consenso em torno da reforma. Vamos pegar apenas esse detalhe, que foi o aumento da AGU. A AGU foi muito polêmico aí no país essa semana, uma portaria assinada pelo advogado-geral da União, determinando a progressão de 607 procuradores federais ao último nível da carreira. Acabou sendo cancelada essa deliberação, essa decisão da AGU por pressão social, né? Mas especialmente por uma ação do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, com base naquela lei que foi aprovada, que foi o veto do presidente Bolsonaro, a gente comentou aqui, a Lei 173, que congela aumentos salariais dos servidores públicos. Então pesou um pouco pressão, né? Pegou mal para a AGU isso, mas pesou muito a questão jurídica, a insegurança jurídica que iria causar um potencial litígio, a potencial responsabilização no futuro, se a AGU insistisse com essas promoções, né? Isso é apenas um exemplo, eu só estou dando exemplo para dizer o seguinte: dentro do aparelho de Estado hoje, quer dizer, as corporações hoje reagem à reforma administrativa, e tem peso no Congresso Nacional, né? Então, quer dizer, a ideia de que você vai ter uma tramitação relativamente rápida disso, não acredito, né? E vamos lá, você pode ter um efeito cascata de outras categorias, e aí não só em nível federal, em nível dos estados, municípios, que vão tentar se adiantar, né? E nesse caso nós tivemos pressão da sociedade, tivemos ação aí do Ministério Público de Contas, mas nos estados nós vamos ter essa ação, né? Nós tivemos recentemente um aumento aí no Distrito Federal, bombeiros, policiais, da Polícia Militar, enfim, do Distrito Federal. Agora, o que está acontecendo nos estados, o que está acontecendo nos municípios e em outros departamentos aí da União, é o que a gente vai ver em seguida. Então, eu não acredito na tramitação da reforma administrativa esse ano. E quanto à reforma tributária, quem deve estar rindo muito, ou pelo menos discretamente, é o ex-secretário Marco Sintra, né? O secretário Marco Sintra saiu do governo ano passado, entre outras razões, porque insistia com a nova CPMF, né? O secretário saiu, inclusive na época o presidente Bolsonaro disse, olha, insistia muito com a CPMF, já disse que não vai ter CPMF, mas hoje todo o foco do governo
se volta para aprovar esse imposto sobre movimentação financeira. Se fala em 0,2 nas duas pontas, né, na entrada e na saída. Então, quer dizer, eu assisti uma entrevista da Vanessa Canado, que é assessora especial do ministro Paulo Guedes para esse tema, e ela dizia, é um imposto que deve atingir, se for aprovado, toda a economia, todas as transações financeiras. Porque alguém diz, as transações digitais, não todas as transações financeiras. É um imposto que tem um efeito cumulativo brutal na economia, né? Tem um potencial de arrecadação aí, o governo calcula na faixa de 120 bilhões, e tem como argumento, digamos, a ideia de desonerar a folha. O governo já percebeu que vai perder a batalha, né, para a manutenção do veto. Na minha visão, hoje o governo nem faz esforço mais. Nós vamos ter um caso parecido com o que a gente teve na votação lá do Fundeb, né? Quando o governo percebe, o governo dá uma resistida, mas quando percebe que não tem nenhuma condição de barrar a derrubada do veto, o governo vai compor, né? E tentar nesta composição ampliar a desoneração com um argumento ou com uma negociação para a recriação desse novo imposto sindical. Na minha visão, é uma negociação muito complexa. A tendência é que a gente tenha a derrubada do veto, né, e não tenhamos esse ano a aprovação desse novo imposto de movimentação financeira. Aliás, acho muito difícil também qualquer aprovação no campo da reforma tributária, pelas mesmas razões. Nós vamos ter possivelmente aí um parecer na comissão especial da reforma tributária, o senador Roberto Rocha na semana que vem, mas também duvido, né? E a partir dali você vai ter um amplo debate, porque isso precisa passar por comissão especial, precisa tramitar todos os prazos. Então eu não acredito nem em reforma tributária, nem em reforma administrativa esse ano, né? E vou dizer mais, eu acho até bom, viu, porque no clima que está em Brasília, eu hoje mesmo conversava com um assessor econômico da Câmara dos Deputados, ele me dizia, o cheiro, vamos dizer assim, o clima é para aumento de carga tributária, né? Todas as propostas se dirigem para aumento de carga tributária. Desonerações e aumento de carga, né? Na classe média, os setores que ganham mais no imposto de renda, aumento da alíquota máxima no imposto de renda, enfim, quer dizer, num país em déficit fiscal como nós temos, uma projeção de déficit de 800 bi esse ano, e no ano que vem não sabe lá quanto, é muito difícil que você tenha uma perspectiva de uma reforma que não vai aumentar a carga tributária. Não acredito que o governo vá fazer essa conta de soma zero aí, eventualmente aprovar uma nova CPMF, mas reduzir carga tributária na outra ponta de maneira equilibrada, né? Então, diz assim, acho que é uma discussão muito complexa, o governo hoje não tem consenso sobre isso, não tem nenhum consenso no Congresso, acho muito difícil que tramite esse ano alguma coisa objetiva no Congresso em termos de reforma. Ô Schiller, e o teto de gastos, hein? Será que o governo vai conseguir enquadrar, né, todos esses gastos aí, esses investimentos que foram necessários pela pandemia? Ou nós vamos ter algum tipo de discussão sobre a quebra? O ex-presidente da República, Michel Temer, que é o pai da criança, disse aqui em entrevista à Rádio Bandeirantes recentemente que essa é uma questão a ser observada, porque nós estamos num período de excepcionalidade, né? A pandemia não era prevista, o teto de gastos é uma situação normal. Ele acredita que o estado de calamidade pode dar um respaldo de legalidade para se furar o teto de gastos. Será que o governo vai utilizar isso ou fica na defensiva aí com medo de alguma ação de questionamento nesse sentido, hein? Olha, Pedro, de novo, quer dizer, esse é o problema central, né? Porque você pode aumentar a arrecadação do governo, pode recriar a CPMF, isso não resolve o problema do gasto público, porque o governo está amarrado na PEC do teto. Muitas pessoas não entendem bem essa mecânica. Você pode aumentar a arrecadação, mas você tem um limitador constitucional, né? Porque o orçamento da União é o orçamento do ano passado mais a inflação, ponto. Quer dizer, esse é o limitador. E a partir dali você tem que, inclusive, enquadrar o novo programa social, Renda Brasil, não tem nome, agora o presidente Bolsonaro não quer mais usar o nome Renda Brasil, algum outro nome, né? Como é que faz isso? Aí o país está à espera, eu já diria nesse momento assim, a quase mitológica PEC do senador Márcio Bittar, a PEC do Pacto Federativo, a PEC Combo, a PEC que contém quase tudo, né? Mas quando a gente observa, essa é uma PEC que é adiada toda semana, né? Toda semana há um anúncio de que vai vir a PEC esta que vai realmente tocar nesses assuntos. Quais são os temas aí? Primeiro, teto salarial, né? Teto salarial, ou seja,
acabar com os penduricalhos. Não acredito nisso. Não sei o que o Cláudio acha desse ponto, Cláudio, mas vamos lá. Com todo o lobby que tem das grandes corporações mais pesadas do Congresso, você realmente colocar um limitador duro, ou seja, onde auxílio emergencial, todos os auxílios do judiciário, né? Moradia, creche, saúde, etc., vão entrar para dentro do limitador de 39.300, acho muito difícil isso. Né? Vamos lá, baixar o piso, ou seja, eliminar a vinculação constitucional para a saúde e educação, acho um delírio completo. Isso não tem a menor chance de passar no Congresso Nacional. Né? Hoje saiu um estudo, aliás, ontem saiu um estudo do Centro de Liderança Pública, mostrando que a reforma administrativa poderia ter até 2034 um efeito em termos de economia de 400 bilhões na União. Já tinha saído um estudo do IPEA mostrando até um dado mais agressivo em termos de economia e do setor público. Esse tipo de medida, sim, se o Congresso, né, aprovasse uma reforma que envolvesse os atuais servidores, colocasse de fato o teto salarial, eliminasse os penduricalhos, ou seja, já você teria um efeito positivo imediato, não é? E se essa tramitação fosse rápida. O ponto é que não se vê nenhuma vontade política disso no Congresso, quer dizer. Por isso o mercado está reagindo mal, por isso que a Bolsa parou de subir, baixou aí 95 mil pontos, não é? Por isso que há muita dúvida, a curva de juros futuros subindo, quer dizer, há um incômodo hoje no mercado. Por quê? Porque as pessoas fazem conta, investidores fazem conta e percebem que há um dilema fiscal, né, que ninguém sabe como é que vai ser resolvido. E a gente vê que mesmo no Congresso, aqueles que, até quando fazem discurso ou palestras, né, sobretudo em São Paulo, para o setor produtivo em São Paulo, ficam falando, eles na verdade o que falam acaba representando música aos ouvidos de da plateia, né? Mas é tudo conversa mole. É o caso do Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia é capaz de encantar plateias de empresários, né? Falando sobre o que pensa, o que pretende, etc. e tal, mas ele põe na gaveta qualquer coisa que signifique o fim de privilégios, de regalias, de penduricalhos no setor público. Tem emendas, propostas de emenda constitucional, projetos de lei. As propostas de emenda, ele nem sequer tem a dignidade de designar relator. Nem sequer cria comissão aquela comissão especial para examinar a PEC. A mesma coisa no Senado, né? E estamos falando também de um governo que a começar do presidente da República, né? É um governo que é filho do setor público. Com exceção do Paulo Guedes, né? E talvez de mais um ou outro, que não são do setor público, estão no setor público, todos os outros são do setor público, no Poder Executivo. Aí a proposta de reforma administrativa que vai para o Congresso já é modestíssima. Por quê? Foi elaborada pelo setor público. Aí vai para o Congresso Nacional, que não tem interesse de mexer muito nessas coisas, como o Schiller acabou de explicar, mas mesmo assim, tá, ok, aprovam lá qualquer coisa. Aquilo ali vai suscitar pode suscitar e certamente vai provocar a judicialização. Adivinha quem é que vai decidir sobre isso? É o Poder Judiciário, do setor público. Como diz o professor Delfim Neto, o setor público no Brasil, o serviço público no Brasil, simplesmente se apropriou do Tesouro Nacional, né? E aí o que eles querem, tudo o que eles querem na vida é exatamente fazer isso o que a AGU tentou ontem. É criar truques, criar formas de simplesmente meter a mão no dinheiro do Tesouro Nacional e botar no próprio bolso. Vamos até aproveitando o gancho do Cláudio, a gente podia dar uma sugestão, Cláudio, para o presidente Rodrigo Maia fazer como a Itália fez, né? A Itália recentemente aprovou uma redução de mais de 300 parlamentares no parlamento italiano, que cá entre nós era bem grande, né? Mas o Brasil podia fazer algo nessa linha. Eu até sugiro, por que nós temos 3 senadores, por exemplo, no Senado Federal? Por que nós não temos 2 senadores? Né? O Brasil tem 513 deputados federais, precisa 513 deputados. O Congresso Nacional Brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Toda semana eu leio um post do deputado Thiago Mitrô dizendo que trabalha com 8 assessores no seu gabinete. E funciona bem, cá entre nós. O deputado Thiago Mitrô é o líder da frente da reforma administrativa, é um deputado extremamente ativo, né? Trabalha com 8 assessores. Para que tem que ter 25 assessores em cada gabinete? Quer
Quer dizer, o Brasil é o reino, é o paraíso do setor público. Não é? Então, eu acho, se passar essa reforma, eu conheço bastante bem esse texto, tem coisas positivas ali. Por exemplo, o fim das progressões por tempo de serviço, que é exatamente esse o tema da AGU. Se a reforma administrativa tivesse sido aprovada, essas promoções que foram autorizadas agora na AGU, que foram canceladas, não teriam acontecido, porque você teria uma progressão apenas por mérito, por critérios que devem ser criados por lei. Então, depois de aprovar a PEC, se ela for aprovada, você tem toda uma regulamentação. Você tem que ter uma lei complementar que vai regulamentar como essas progressões vão acontecer, como a avaliação de desempenho vai ser feita, né, quais são as carreiras de Estado que vão ser afetadas, quais são as carreiras por tempo indeterminado. Então, é um trabalho enorme depois. E vamos lá lembrar, para terminar aqui, Pedro, Thaís e Cláudio, que foi aprovada uma PEC em 98, há 22 anos atrás, a PEC 19, que fazia uma série de reformas, inclusive a avaliação de desempenho, passou 22 anos e a regulamentação ainda não foi feita. Então é difícil o quadro, realmente. Por quê? Por que não foi feita? Pelas corporações, pressão, tramitou um projeto lá até 2007, ficou numa gaveta no Congresso. Então não basta aprovar a PEC, precisa aprovar depois toda a regulamentação, o que vai ser outra grande novela. Fernando Schiller, conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O Schiller volta ao longo da nossa programação. Bom fim de semana para você, Schiller. Até a próxima. Bom fim de semana. Grande abraço.